Neste instante, eu estou dando abertura no programa O Poder da Palavra, usando o texto, o capítulo 3 do livro de João, a história de Nicodemos com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer este sinal que tu faz, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, pode porventura voltar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todas aquelas pessoas que é nascido de novo. Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Porque Nicodemo perguntou: como pode ser isso? Não como, quer dizer, prestes essa coisa. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o homem seja levantado, o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa passagem de Nicodemos com João, essa entrevista foi provocada por Nicodemos. Nicodemos era um judeu, estava entre os fariseus. Ele não era fariseu, ele pertencia aos judeus, mas estava entre os fariseus e querendo saber a respeito daquilo que Jesus estava fazendo, porque por certo, ele ouvia dizer, porque o encontro com Jesus não teria tido ainda, mas ouvia dizer das coisas que Jesus fazia e foi colocando aquilo no seu coração, na sua mente, e ele não aceitava, por exemplo, ele não aceitava a conversa das pessoas. Ele queria ir direto à fonte, porque aquele que vai direto à fonte, ele sempre, se for uma fonte de água, ele sempre acha as melhores águas para tomar. E sendo assim, a fonte da salvação, ele estava no ponto principal que acontecia a nossa salvação. Então ele desejava essas coisas e dialogou com Jesus, dizendo como que podia acontecer essas coisas. Jesus falou com ele que o que precisava fazer era nascer de novo. Nascer de novo, mas nascer de novo para uma pessoa velha, todo mundo, se Jesus falasse assim com ele, ia duvidar, conforme ele duvidou. Falou: mas espera, uma pessoa velha como eu pode nascer, voltando no ventre da mãe, nascer outra criança? Já pensou isso? Então, Jesus falou assim: aquele que é nascido dessa maneira é carne. A pessoa precisa nascer do Espírito e na água. Porque é as duas coisas que funcionam na salvação de Jesus. É o Espírito Santo para
conseguir trazer as pessoas para o reino, e a água para o batismo, significando morte e ressurreição da pessoa, conforme Jesus morreu e ressuscitou para vir de novamente salvar as pessoas. Depois da sua ressurreição, ele trabalhou como antes, 3 anos antes, para entregar a salvação que ele trazia do céu, para colocar no coração dos seres humanos. Essas partes que acontecem assim na Bíblia, as pessoas que não têm costume de ler a Bíblia, ou seja, não tem o Espírito Santo dentro do coração dele, não consegue entender o que é feito a esse respeito. Então, Jesus falou com ele: se a pessoa nascer em carne ele já está. Carne é sempre carne, mas nascer do Espírito é sempre o Espírito. Tem que nascer como o vento, assopra onde quer, mas ninguém ouve, ninguém sabe para onde vai. Nós ouvimos a voz do vento, mas não sabemos para onde ele vai. E assim Nicodemos aproveitou para tirar do coração de Jesus e pôr no coração dele tudo aquilo que ele precisava. Tudo aquilo que ele precisava. Então ele era um fariseu que não fazia mal a Jesus. Os outros fariseus estavam tudo de volta lá, e Nicodemos, com medo deles verem ele ir aonde estava Jesus, foi à noite, porque à noite ninguém estava vendo. Então, o que acontece é que o medo atrapalha as pessoas encontrar a salvação. Atrapalha porque naquele medo ele deixa de ir procurar. E sempre nós precisamos procurar. Jesus veio do céu, foi crucificado, mas nós temos que procurar na cruz para descobrir o Jesus que foi crucificado. Porque lá os judeus não descobriram. Os judeus não descobriram, assim como Nicodemos, porque os judeus faziam só o que era desagradável a Deus. Ele não sentia que era o Filho de Deus que já estava reinando e passando esse reino para as pessoas, para que eles vivessem junto de Deus na eternidade. Então a luta de Jesus era muito grande, enfrentando desde o nascimento. Ele começou a enfrentar todas as dificuldades. Vocês sabem que quando a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, estava para ganhar ele estava dentro da cidade e ninguém abriu uma porta para que ela pudesse ganhar o filho. É a razão pela qual eles foram para a manjedoura e lá no coxo de um boi comer sal e a ração que o povo dava, é ali que ela ganhou aquela criança. Isso é para a pessoa ver que desde o nascimento eles rejeitaram. Herodes queria por toda maneira matar o filho que nascesse, querendo matar, porque com medo do filho crescer e tomar o reino dele. É assim que as pessoas pensavam naquela época. Hoje as pessoas pensam diferente, porque as coisas é tudo diferente. As coisas é tudo diferente. Mas tudo que nós pensamos diferente vem enraizado naquilo que aconteceu lá no passado, do nascimento de Jesus para cá. As pessoas, para procurar ele, tinham que ir à noite com medo. E quando achava, vinha o grupo de apedrejamento, sempre para ver se pegava ele. Nicodemo meu foi, antes de revelar que ele sentia, o que ele sentia para Jesus, eles mandaram que ele fosse ser o comandante de um grupo que era para prender Jesus. E ele foi na casa onde estava Jesus. Quando chegou lá, começou a conversar com Jesus e tirou do coração de Jesus aquilo que podia, o bem que ele estava fazendo para com a humanidade. Aí voltou sem prender. Quando chegou lá, cadê? Mas vocês não prenderam? Aí ele falou assim: ninguém pode prender uma pessoa
sem primeiro ouvir o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Se ele estivesse fazendo mal, nós trazia ele, mas ele não estava fazendo mal, ele estava fazendo bem. Mas isso é porque era um fazendeiro, um fariseu, não era um fariseu. Se ele fosse um fariseu, ele vinha de lá falando de tudo quanto é a bandeira. Vinha falando que eles até roubaram o corpo de Cristo, igual eles falaram no princípio. Quando Jesus ressuscitou, que Maria foi ao sepulcro para ver, que chegou lá, topou ele aberto, falou, ele saiu. Aí, quando chegou nas autoridades, nas pessoas, eles falaram assim, vocês vão falar que eles roubaram o corpo de Jesus? Então esse nome ficou a mentira dos judeus, está escrito na Bíblia. Tudo isso eles faziam para que Jesus não alcançasse o objetivo da vida que ele veio trazer para o nosso coração. Então nós precisamos cuidado com as coisas da palavra, porque ele foi falando até o tempo chegar aonde estava Moisés, que levantou uma serpente numa haste, pôs lá em cima, porque as cobras mordiam. Então Deus falou, olha para aquela serpente de metal que vocês ficam vivos. Se não olhar, morrem. É igual nós hoje, se não olhar para Jesus, nós vamos morrer eternamente, separado de Deus para a condenação. É a segunda morte que a Bíblia fala nela, é dessa maneira. Será que nós estamos esperando para ir para a segunda morte? Será que a palavra, o poder da palavra não está atingindo o objetivo? Será que a conversão de Nicodemos, de judeu para cristianismo, será que não dá para mostrar às pessoas que nós devemos fazer essa passagem na nossa vida? Então, meu prezado ouvinte, nós estamos fazendo isso para o bem da humanidade. A humanidade está sofrendo, só vê lágrima correndo no rosto das pessoas hoje em dia, porque o pecado está dominando a situação do mundo, que o pecado ele é dominado pelo diabo, vou falar a palavra mesmo, pelo diabo. E nós temos coragem de aceitar aquilo que o diabo está fazendo e rejeitar uma grande salvação que Deus está dando. Essa salvação está vindo lá do Éden, Ela passou por muita dificuldade para chegar ao nosso meio. E aqui no nosso meio nós estamos lutando para que ela vá até os confins da terra. Mas a situação está muito crítica, muito difícil, porque a humanidade está sofrendo, mas morrendo também no pecado. E se nós passarmos para a eternidade sem aceitar, olhar para Jesus, que foi crucificado, conforme o pessoal do judeu olhou para a serpente de metal que foi colocada, eles não tinham vida para continuar andando. Então nós também, se não olhar para Jesus, nós não podemos ir ao céu, porque nós não vamos poder chegar até a presença de Deus. Então Jesus falou assim, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Agora, se você nascer da água e nascer do Espírito porque ele está dentro de você, e ele está lutando com você para ir, para receber essa salvação, para que você, a água mostra a sepultura, e você ande na direita da estrada que vai para o céu. As pessoas estão preferindo andar à esquerda, mas à esquerda só há morte. Todas as pessoas que saem na estrada aí, eles falam alto, olha, saiu porque ele saiu da direção direita para a esquerda, e ali morreu. E é assim que nós estamos fazendo, deixando Jesus e entrando no pecado, para viver uma vida sem Deus e sem salvação. Nós queremos que cada um
agradecer a cada um, porque essas pessoas estão vendo, através do programa, o que Deus está falando para a nossa salvação. Então, é disso que eu digo assim, é Deus quem falou.